apesar de ter uma forma claramente pessoal de escrever, e é na primeira pessoa que se escreve, e a forma até coloquial que está relacionada com a maneira e com a personalidade dela, ela não tenta ser um narrador absolutamente isento, mas apesar disso, ela relata os elementos que são suficientemente afastados do seu comentário. E, portanto, nós podemos fazer o nosso juízo. Claro que ela também tem os seus juízos e também é adjetiva, mas é suficientemente honesta e madura para fazer isto. E, portanto, por isso eu gostei do livro. Gostei. São 500 páginas, é um livro volumoso. Claro que nós podemos dizer que podia sintetizar. E podia sintetizar. Mas perdia muito daquilo que é a informação que eu já pensei assim, em determinada altura estava na praia estudando e dizia assim, oh diabo, eu devia fazer uma pasta com recortes de jornais para qualquer dia ler. Bom, o trabalho está feito pela Maria. Portanto, não vale a pena, porque nós temos aqui a história contada com as referências aos jornais que publicam as histórias. Tem uma lista no final. Não é um livro académico e, portanto, as referências não são supostas de ser feitas desta forma, mas é um livro que relata, que compila aquilo que é absolutamente essencial. E é uma escrita que está relativamente próxima da oralidade. Bom, e o que torna relativamente fácil, por isso mesmo, a leitura. Mas, aqui e acolá, curiosamente, que essa proximidade da oralidade dificulta um bocadinho a leitura. E eu depois até já tive cuidado de dizer, posso depois dar alguns exemplos, mas vou passar à frente, porque, por vezes, a escrita muito próxima da oralidade, se está longe da voz que a lê, pode dificultar-nos um bocadinho a leitura. E, portanto, aqui ou acolá, eu confesso que tive que ler 2 ou 3 vezes a mesma frase, para perceber, ok, pronto. Eu percebo, porque... Exatamente. E já agora a Agostina, que é uma das autoras preferidas, claramente a Maria, é citada vastas vezes, com outras referências que faz, e lá está. O livro mostra também, aqui e acolá, aquilo que são observações que a autora faz sobre a vida, sobre os acontecimentos, que não resultam diretamente da história e são, digamos assim, pequenos parênteses que denotam essa posição absolutamente individual da autora. E, portanto, diria que numa pincelada, é esta forma coloquial, próxima da oralidade, que usa expressões onomatopáicas, etc., e que até me lembrou de dizer o título. Eu acho que se ela pusesse o título Catrapumba ou Pum, também não ficava nada. Depois podia ser Catrapumba, o fim da era Espírito Santo, porque eu acho que é assim que ela se empolga às vezes e escreve. Portanto, estejam à espera desse tipo de leitura. Mas o que significa isto? É que são 500 páginas, mas que se lêem bastante bem. E que se lê bem, já agora, com a característica, que os capítulos são fechados em si. Isto é, na maior parte das vezes, um capítulo não precisa de ler o capítulo anterior e por aí fora. Portanto, o livro não tem que ser lido do início ao fim. Convém, se calhar, ler os primeiros 3 capítulos de seguida, mas... Vou despedir o João Luque. Mas lembro o livro todo. Porque, atenção, se saltarem capítulos vão perder. Atenção, não tem que ler pela ordem que eles são apresentados. Ok? O número. Dá para perceberem o que é que eu quero dizer. Porque há capítulos temáticos. Bom, e os capítulos temáticos, por vezes, reescrevem um bocadinho do que foi dito. Ora bem, o que é bom porque nos ajuda a quem ler o livro, não de um supetão como eu li, ajuda. Porque se a pessoa for lendo o livro ao fim de 2 semanas, se calhar esquece alguns pormenores que leu. E, portanto, o facto de fazer um capítulo que podia ser mais económico, se fosse mais sintético, no pressuposto que as pessoas estão a fixar todos os nomes, todas as relações, etc., por ali fora, que era uma coisa impossível de fazer, digo-vos já. Porque o emaranhado de relações institucionais e pessoais é de tal maneira difícil de manter que, mesmo lendo supetão, um livro muito sintético acabava por
não ser um livro de referência, então assim os capítulos podem ser. E bom, isto para vos dizer que, no fundo, é uma história que acompanha, naturalmente, uma vida curta de uma instituição, que era longa, e que, através de uma técnica de recurso, vai permitir que nós fiquemos com conhecimento até da história de vida de pessoas que são personagens deste caso, desde os tenros anos de idade. E, portanto, nós percebemos isso e é algo que é importante fazer-se. Bom, agora, outra coisa curiosa é que este livro não é escrito por ninguém. Este livro, pelo menos, não o entendi assim. Não é escrito porque alguém chegou ao pé da Maria e disse: "Ó Maria, eu vou-lhe dar toda esta informação e você vai escrever um livro." E portanto, não. E portanto, eu acredito que a Maria tenha tido a ideia de: "Eu vou escrever um livro sobre o caso porque é importante." O que não significa que não tenha tido ajudas. Teve muitas ajudas. Aposto que teve N ajudas. Toda a gente queria ajudar a Maria a fazer o livro. Claro, nem que fosse para mostrar que, como estava longe do caso e como se tinha portado civicamente, contribuir para, digamos, a limpeza do problema. Portanto, seguramente que todos ajudaram a Maria, com exceção de um, provavelmente, mas já lá iremos. E então, como é que nós podemos ler? O que é este livro? Sobre o que é este livro? Está bem, sobre um caso, mas é um problema de uma guerra entre elementos de uma família. Eu faço mais perguntas do que respostas. É uma guerra entre homens de empresas, nomeadamente o Alves Sobrinho, Pedro Queiroz Pereira, Ricardo Salgado, etc. É uma guerra entre homens. É um problema de uma sobreexposição de um grupo, de um banco, de um grupo financeiro, a um grupo não financeiro. É um problema de uma sobreexposição de um banco a uma ou outra instituição financeira fora do espaço nacional, o BES África, o BES Angola, perdão. Será um problema de crescimento de uma instituição acima da sua capacidade de crescimento normal para manter a sua relação segura entre capital alheio e capital próprio? Será um problema de governance, da forma como se constroem e se definem os papéis das pessoas na organização, os direitos, as responsabilidades, as hierarquias? Será um problema de controle interno? Será um problema de arquitetura em cascata ou em novelo, ou às vezes as duas coisas? Será um problema das empresas, muitas das empresas não estarem cotadas e por essa via permitia-se a dissimulação, a opacidade das contas e provavelmente mais facilmente até o seu próprio registro do movimento? Será um problema de ciclo económico que, porque foi muito longo, contra a expectativa do Ricardo Salgado, que veio acabar por criar o problema? Será um problema de soberba face à real capacidade do agente Ricardo e de todos os outros elementos que estão ligados às empresas? Será um problema contabilístico, por não escrituração de dívidas, ou por não consolidação, ou por avaliação de ativos, usando métodos que são difíceis de suportar? Será um problema ético e de cidadania relativamente ao pagamento de impostos? Será um problema de regulação do sistema bancário e do sistema do mercado de capitais e até
da relação e das tensões que existem entre estes dois reguladores, e eu conheço bem porque já estive na CMVM, já lá trabalhei,